Olá, você sabia que a Fazenda Nacional, a estadual, via procuradorias, podem requerer a falência de um empresário, de uma empresa? Pois então, nós temos aí caso agora inédito, em dois sentidos, dessa situação. Inédito por quê? Porque de um lado a gente tem a União, Fazenda Nacional, e o Estado do Rio de Janeiro, Fazenda Estadual, promovendo o pedido de falência em face de uma empresa, hoje um grupo empresarial, que tem uma relevância muito grande dentro do mercado nacional, no segmento de luxo, que é o grupo Vitor Hugo, da marca Vitor Hugo, né, de bolsas, carteiras, que até hoje realmente ainda participa e tem uma relevância dentro desse segmento nacional de produtos de luxo, né? Bom, o que acontece aqui, eu vou colocar o número do processo na descrição desse vídeo. O que é importante a gente observar aqui? Que novamente, o que eu já vinha trazendo em outros vídeos, nós temos consolidado o posicionamento fazendário, de um modo geral, estadual, federal, da questão da mudança de tratamento quando você tem um devedor de má fé, né? Aquele devedor quanto mais de má fé, que não paga porque não quer e não porque não pode. E esse tratamento diferenciado é perante um devedor de boa fé, que não paga porque não pode. E nós temos também um resgate de um conceito muito antigo de falência, né? Que eu já vou abrir o vídeo falando sobre isso e depois eu converso um pouquinho sobre a questão de uma fazenda poder pedir a falência de um empresário, que antigamente não podia, né? Então vamos lá. Num primeiro momento aqui, a falência, quando foi criada lá em 1200, lá no direito comercial, a ideia era de punição, porque naquela época tinha-se uma ideia de devedor no sentido de que você está devendo, não paga porque não quer, né? Depois é que com a evolução da economia, essa economia creditícia que nós temos hoje, a dívida como ferramenta de crescimento, todos devem, né? Grandes empresas, países, estados, enfim, todos devem. A dívida movimenta a economia, a coisa mudou. Mas naquela época não era assim. E aí a falência vinha como uma questão realmente de reconhecer a fraude contra credores, falência de falere, em latim, fraude, e aí a ideia era punir, né? Fechar a atividade, pegar os bens, sair vendendo e pagando os seus credores. Isso foi mudando ao longo do tempo, principalmente quando se percebeu aí que tem gente que não paga porque não pode, não porque não quer. E a falência então passou a ser uma outra coisa, né? Não mais punir, mas sim trabalhar com a função social de uma atividade empresarial. Se existe uma possibilidade de recuperar, eu jamais vou falir uma atividade, sim vou recuperar, por conta da sua função social. Promove emprego, promove renda, movimenta o mercado, traz arrecadação tributária, enfim, né? A atividade empresarial é essencial para a manutenção de uma economia. Então, sempre que é possível, se prefere a recuperação. Quando ela realmente se verifica ali que essa atividade é inviável, é insolvente, a falência é decretada, mas no sentido de uma ideia de saneamento. Vamos retirar essa atividade porque ela não tem jeito, se manter vai piorar, então vamos retirar a atividade do mercado. Mas, perdão, ainda ficou um resquício da questão da fraude, do devedor, que realmente sonega, que não quer pagar, que quer fraudar. Então, quando se prova uma situação dessas, pode pedir a falência com caráter punitivo e não com medida de saneamento ali do mercado econômico. E foi o que aconteceu nesse caso. Primeiro, a questão inédita que a União, junto com o Estado do Rio de Janeiro, se uniram para mover uma ação. Então a gente já tem um polo ativo aí com 2 personagens. E toda a ação ali, toda a inicial, ela é pautada na má fé do grupo Vitor Hugo, que é composto aí de 3 empresas. Então eles alegam ali, comprovam que é uma devedora quanto mais, que até fez alguns parcelamentos, mas não paga, que houve esvaziamento patrimonial, nos últimos 20 anos vai fazendo um caminho ali, e aí demonstra transferência de empresa, criação de CNPJs, transferência de bens, constituição de laranjas,
inclusive de funcionário, pegar uma funcionária, transferir para ela a marca, colocar o endereço dela fora do Brasil, a empresa ser fora do Brasil. Assim, coisas que antigamente, né, se fazia achando que, tá ok, vamos sonegar, ninguém vai pegar. Hoje não é assim que funciona. Dá para fazer todo um caminho, ninguém mais acredita nisso, todo mundo sabe que isso aí, criar um monte de CNPJ, transferir para um monte de laranja, esvaziar patrimônio, tudo isso aí, a finalidade realmente é a sonegação, é fraude contra credores. Então ela traz tudo isso. Traz a questão também que esse grupo faz parte de investigação da divisão de combate à fraude fiscal, então traz também elementos nesse sentido, de que ela já vinha sendo investigada, né, como realmente uma empresa que realmente sempre teve a pretensão de sonegar, de não pagar. Então vai trazendo esses elementos, né, traz também, aí é culpa, né, culpa entre aspas, né, vamos dizer assim, aí vamos dizer assim, uma manifestação dos advogados nos processos, sempre se manifestando de forma protelatória nos processos, empurrar os processos, as execuções fiscais, só para empurrar, para não pagar. Então traz isso também. Enfim, vai trazendo vários elementos para comprovar essa conduta do não pago porque não quero. Então traz tudo isso e coloca e resgata nessa questão da falência como punição, né? Eu preciso acabar com essa atividade como forma de sanear o mercado econômico, né? Trazer uma estabilidade maior, afinal de contas é uma empresa que até então sempre foi relevante dentro do mercado e começou, até onde eu sei, entrar no mercado internacional, expandir, né? Então é nesse sentido. E aí vem o debate se uma fazenda pode ser pode entrar com o pedido de falência, pode ser parte legítima no pedido de falência de uma empresa, porque antigamente não podia. Quando veio a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e Recuperação, lá no artigo 97 ela colocou ali qualquer credor, e aí nesse momento começou a se entender, não, qualquer credor é qualquer credor. Então qualquer credor, qualquer pessoa que tem interesse em trabalhar essa questão de falência. A falência não é ação de cobrança, muito pelo contrário. Normalmente na falência não se recebe nada, quando recebe muito pouco, e olhe lá, porque a atividade para falir, como eu disse, ela tem que estar inviável, ela tem que estar insolvente, então provavelmente não tem nada, o que tem às vezes nem consegue vender. Então o intuito da falência não é receber. O credor que pede falência, ele não está recebendo nada, é realmente fazer essa ideia de saneamento, de retirada dessa atividade do mercado. Se receber alguma coisa, fique feliz, né? Então havia esse debate, porque as fazendas não precisavam fazer isso, entrar com a execução fiscal é uma execução privilegiada, mas aí ao longo do tempo, não é unânime ainda, mas aí uma doutrina majoritária passou a entender o quê? Não, ela age igual ao Ministério Público, por interesse de agir aqui é preservar o interesse público. Então, tal como o Ministério Público, as fazendas também defendem o interesse público, principalmente porque tributo tem uma função social. Tributo é o preço da liberdade, né? Ricardo Lobo Torres já falava isso. A gente paga tributos para, pelo menos em tese, manter nossas liberdades públicas, né? Custodiar o Estado para manter serviços públicos e por aí vai. Então, não é unânime, mas a grande maioria aceita um pedido de falência promovido pelas fazendas. Mas não é tão comum assim ainda, talvez porque não tem unanimidade, e menos comum ainda fazendas se unirem para promover esse tipo de procedimento. Então, sim, se ficar provado que realmente houve essa questão de fraude de má-fé, sim, pode acontecer a decretação da falência como punição. Isso significa o fim da marca? Não. Ela pode ser alienada e um novo grupo empresarial continuar com a marca, né? Porque a marca realmente tem um valor econômico bem grande. Mas esse grupo empresarial, essas empresas, essas pessoas envolvidas, aí não vai continuar, né? Porque a falência sendo decretada acabou para eles. A falência é como se fosse uma pena de morte. Então, assim, é bem interessante esse caso,
por esses dois motivos, né? Envolve fazendas juntas, União e o Estado do Rio de Janeiro, né? Isso é raro de se ver. E uma empresa que é uma marca que tem, né, uma história no Brasil. E demonstra, mais uma vez, como várias vezes eu falei em outros vídeos aqui, demonstra que se consolidou de vez essa questão do tratamento diferenciado entre o devedor de má fé e o devedor de boa fé, né? Não tem mais conversa. Você não paga porque não quer, seu tratamento vai ser diferenciado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.